Meus irmãos, na última quarta-feira, nós demos início ao assunto sobre a doutrina da Trindade, né? Nós trabalhamos de maneira bem abrangente o assunto e hoje a gente vai começar a funilar o seu conteúdo. Nesse primeiro momento, eu quero que os irmãos façam a seguinte diferenciar a doutrina da Trindade para a Trindade em si. Como é isso? A doutrina da Trindade, ela é algo desenvolvido ao longo da história da igreja, já no início, mas foi desenvolvida posteriormente ao período apostólico, e aqueles que são chamados pais da igreja, os pais da igreja começaram a refletir todos esses dados e nos legaram hoje aquilo que nós entendemos por doutrina da Trindade. Então, doutrina da Trindade é uma coisa, é algo desenvolvido ao longo da história da igreja. Já a Trindade em si é o que Deus é por toda a eternidade. Ou seja, Deus sempre foi Trindade. Ele não passou a ser no momento em que a igreja desenvolveu a doutrina, não. A igreja só desenvolveu essa doutrina para entender quem Deus é. Então, a doutrina da Trindade nem sempre existiu. Ela passou a existir. Mas o nosso Deus, que é triuno, ele passou a existir ou sempre existiu assim? Sempre existiu assim. Então, fazer essa separação de uma coisa para nós não confundirmos. Outra coisa, meus irmãos, a Trindade, ela não é ensinada em toda a Bíblia. Você não vai encontrar ela em toda a Bíblia, né? Se nós falarmos que a Trindade é encontrada em toda a Bíblia, estaríamos enxergando demais, né? Na verdade, alguns textos bíblicos que, na verdade, não estariam apontando para esse dado. Mas o Novo Testamento vai nos trazer informações que, quando nós unimos essas informações com as informações do Antigo Testamento, a única coisa que faz sentido é a doutrina da Trindade. Ou seja, no Antigo Testamento você não encontra ela. No Novo Testamento você tem os dados que dá para formá-la. Juntando os dados do Novo e aquilo que o Antigo tem, juntando a conclusão óbvia que os primeiros cristãos tiveram, é que a doutrina da Trindade é a melhor forma de explicar todos esses dados da Bíblia. Quais são esses dados, né, que nós precisamos trazer aqui hoje? Que o nosso Deus, ele é 3 pessoas, e que o nosso Deus, ele é um. Ou seja, nós afirmamos a unidade e a pluralidade de Deus, ou a unidade e a triunidade de Deus. Se eu perguntasse para os irmãos, meus irmãos, quem é Deus? E aí você me falasse, Deus é uma pessoa que nós adoramos. A resposta não está certa. Se eu perguntar para você, meus irmãos, quem é Deus? Você vai falar, Deus? Anderson, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E aí eu pergunto, então existem 3 deuses? Você fala, não, Anderson, calma, não é isso que estamos falando. Existe um único Deus. Então, são esses dados que nós temos na Bíblia. Na Bíblia, no Antigo, nós temos o dado revelado que só existe um único Deus. Lembra de Deuteronômio 6, verso 4? Ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o quê? É o único Senhor. Então, o Antigo Testamento está cheio desses dados. Porque o que Deus ficou preocupado em revelar no Antigo Testamento é que ele era um. E isso é importante nós entendermos. Só que o Novo Testamento amplia isso. E o que é que o Novo Testamento faz? Vai nos trazer informações sobre o Pai, informações sobre o Filho e informações sobre o Espírito Santo. Aí nós temos a pluralidade de Deus, são 3 pessoas, e a unidade de Deus, é um único Deus que deve ser adorado. Outra coisa, meus irmãos, quando eu digo para os irmãos aqui que a Trindade ela não é encontrada no Antigo Testamento, porque você não encontra realmente a Trindade, mas a gente vai explicar ainda um pouquinho melhor isso aqui. É que se a gente fosse perguntar para Moisés, se Moisés tinha algum vestígio de que o nosso Deus é trino ou triuno, Moisés diria, não. Faço a mínima ideia que seja isso. Deus é um. E é isso que ele revelou para mim. Se nós avançássemos um pouquinho e perguntássemos a Josué, ou qualquer israelita da época de Davi,
Vocês sabem o que é trindade? Não, nós não sabemos o que é trindade. É um conceito que não pertence a ninguém no Antigo Testamento. O único conhecimento que qualquer israelita do Antigo Testamento tem é que o Deus que deve ser adorado, ele é ele é único, é a unidade do próprio Deus. Tem um estudioso do Antigo Testamento que ele diz assim, ó: os israelitas do Antigo Testamento não tinham nenhuma revelação que os levasse a acreditar na natureza trinitária de Deus. Eles não sabiam nada sobre a segunda ou terceira pessoa da Trindade. O que eles conhecem é Yahvé, e que Yahvé é um. Para além disso, não há nenhum tipo de conhecimento. Ou seja, quando Moisés e todos os personagens do Antigo Testamento chegaram ao céu, tomaram o quê? Tomaram um susto. Porque eles passaram a entender melhor quem na verdade Deus é em si mesmo. Que embora ele seja o único Deus, Moisés passou a encontrar o quê? A segunda pessoa da divindade, e passou a encontrar também quem? A terceira pessoa da divindade. Mas no Antigo Testamento, nada disso foi revelado a nenhum israelita. No Antigo Testamento, nós podemos fazer algo. Fazer uma leitura em retrospectiva. E, por exemplo, com base naquilo que nós conhecemos do Novo, nós começamos a perceber indícios, pequenos indícios, de que Deus realmente é uma pluralidade. Ou seja, que naquilo que o Novo Testamento diz, ele é o quê? 3 pessoas, embora seja o único Deus. Só quando nós fazemos isso, uma leitura do Antigo, à luz daquilo que nós já sabemos do Novo. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Já em Gênesis. Não é que Moisés fale isso, mas lendo Gênesis, pela influência do Novo que nós temos, e pelas informações que nós já sabemos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito, olha o que nós podemos extrair disso aqui, uma leitura cristã, não de Moisés e de nenhum israelita do Antigo Testamento. Gênesis 1:1, Gênesis 1:2 e Gênesis 1:3. Vamos ler. Ó. No princípio criou Deus os céus. Quem pairava sobre a face do abismo? O Espírito de Deus. E disse Deus, haja luz. Ou seja, a gente percebe, com esse olhar em retrospectiva, à luz do que já sabemos do Novo, que nós temos aqui o próprio Deus, nós temos no verso 2 o Espírito Santo, e no verso 3 a própria palavra de Deus em atuação. E disse Deus, haja, e a palavra o quê? Criou. À luz do Novo, quem é a palavra de Deus? Ou seja, então, com o olhar do Novo, em retrospecto, nós podemos pegar esses indícios, mas Moisés nunca que poderia ter deduzido isso do próprio texto. Quer ver um outro exemplo? Abra aí, não, já está aberta. Gênesis 1:26. Olha como está escrito, ó. 1:26. Então disse Deus, plural singular isso aí. No início só. Então disse Deus, está no singular. Aí vai começar. Façamos o homem. Já vai estar em quê? Aí já está no plural. Então esse façamos, alguns encontram como uma espécie de indício dessa pluralidade em Deus. Moisés entendia isso? Claro que não. O entendimento de Moisés é outra coisa, seria para um outro momento. Mas olhando em retrospecto, olha, nós já encontramos nesse façamos uma espécie de indício de que existe mais de uma pessoa no único Deus que deve ser adorado. Quer ver outro exemplo? Gênesis 3, verso 22, diz o que aí? Eu vou ler, ó. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como novamente esse plural, que ó, retrospecto, daria indício. O último exemplo, Isaías 11, Jeremias, ó. Eu olhei Jeremias ali e fiquei contente. A Trindade, ela embola a mente da gente, meus irmãos, viu? Mas vamos lá, vamos seguir. A gente vai chegar até o final dessa série.
Gênesis 11, versículo de número 6 e 7, olha o que diz, ó. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir tudo isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos... Novamente o plural, né? Essa fala divina no plural. Para Moisés, tem nada a ver com trindade. Olhando em retrospecto, seria uma espécie de indício. E o último exemplo, que é Isaías 6, o texto que todo mundo conhece, quando Deus fala com Isaías: a quem enviarei, e quem o quê? E quem há de ir por mim, né? Por nós. Ou seja, novamente esse plural, dito pelo próprio Deus. Então, é um indício, mas que ninguém no Antigo Testamento poderia deduzir isso, que nós conseguimos encontrar com a leitura influenciada pelo Novo Testamento. Último tópico, ó. Único tópico do estudo de hoje: Deus é 3 pessoas. É o que a gente vai falar aqui hoje. Quem é Deus para você? Deus é 3 pessoas. Nós vamos pegar aqui verdades bíblicas a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e mostrar uma imagem, para a gente não confundir essas coisas na nossa mente. Pronto. Alguém tem dúvida que o Pai é Deus? Não tem como ter dúvida disso. Jesus deixou bem claro isso. O próprio apóstolo Paulo, no início das suas cartas, vai deixar bem claro isso quando ele fala Deus Pai. Ou seja, há uma referência, fortes referências, de que o próprio Pai é Deus. Mas eu quero pegar só um texto aqui, que é 1 Coríntios 8, verso 4. Olha o que diz, ó, o apóstolo Paulo, para a gente ter primeiro com Paulo e depois com Jesus. Ó. 1 Coríntios 8, verso 6, verso 4. Oito, 4 e 6. Quatro e depois pula para o 6, ó. 1 Coríntios 8, do 4 ao 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe o quê? Um Deus. Aí ele diz no 6: para nós, porém, há um único Deus. Quem? O Pai. Ou seja, para nós há um único Deus, o Pai. Então, é inequívoco isso. Uma outra referência que o Pai é Deus é 2 Timóteo 2, verso 5 e verso 6. Mas eu quero pegar uma fala de Jesus. Quando Jesus ele usa termos equivalentes, quando ele vai falar que o nosso Pai Celestial é quem? É o nosso Deus. Então, o entendimento de Jesus, a crença do próprio Jesus Cristo, era que o nosso Deus, ele é o nosso Pai, deixando bem claro que o Pai, ele é Deus plenamente. Abra aí Mateus 6, olha só o que vai dizer, ó. No primeiro estudo, só teve uns 4 versículos, meus irmãos, que a gente leu. Nesse aqui a gente vai vasculhar a Bíblia quase toda. Mateus 6, verso de número 26 e o 30, ó. E depois eu vou falar porque é importante nós termos esses versículos em mente, viu? Mateus 6, 26. Seis, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Quem é esse Pai Celestial? Jesus vai explicar no verso 30, quando diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Quem é o nosso Pai Celestial? Versículo 30, é Deus. Então, não precisa discutir isso, que o Pai, ele é Deus. Mas a Bíblia não para nisso. Para espanto de muitos, por exemplo, você tem um segmento religioso, em Maikini, não é diferente, de um grupo que não entende que Jesus é Deus, assim como o Pai. Esse grupo ele vai entender que Jesus é a criatura mais elevada de Deus.
está acima de toda a criação, mas não é igual ao Pai, igual a Jeová, como se diz. Esse é um entendimento que não pertence realmente a nenhum ramo ortodoxo ou correto do cristianismo. É aquilo que se entende como heresia, um ensino equivocado a respeito do próprio Jesus. E só para os irmãos terem ideia, como já no início, os primeiros cristãos entenderam que Jesus era Deus e o enxergaram dessa forma, é um hino que é preservado no Novo Testamento, ou um fragmento de hino, ou é algo escrito pelo próprio Paulo, 20 anos após a morte de Jesus, mas que preserva uma declaração de que esse Jesus que foi morto, que foi crucificado, ele é quem? Ele é o próprio Deus. Que texto é esse? Filipenses 2. Abra aí sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, verso 5 e seguintes. Aqui pode ser um hino, fragmento de um hino, ou um texto produzido pelo próprio Paulo. Na verdade, nós não sabemos. Diz assim, 2,5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo quem? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Para a glória de Deus, Pai. Qual o nome que Deus poderia dar a Jesus, que é um nome acima de todo nome? O nome dele próprio. Deus confere a Jesus o seu próprio nome. E é interessante, meus irmãos, que esse texto, ele faz um paralelo com um episódio da Bíblia que todo mundo conhece. Na Bíblia, quem foi que desejou ser como Deus? Não, vocês estão indo muito para longe. Vem mais um pouquinho para a terra aqui. Na terra, quem foi que desejou ser como Deus? Aí já foi muito para cá. Em Gênesis, meus irmãos, lá, Gênesis 3. Hã? Adão e Eva. Isso, Adão e Eva. A serpente lançou. Vocês serão como Deus. Ou seja, Adão e Eva já tinham a imagem de Deus. Eles quiseram ser o quê? Como Deus. Jesus, que já era Deus, não se apegou ao quê? Não se apegou a isso. Se esvazia de tudo aquilo que corresponde à glória dele, embora mantenha toda a sua divindade. E por se esvaziar disso, o próprio Deus faz o quê? O exalta a mais alta posição, que é o quê? Está ao lado do próprio Deus. Outra coisa, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ou até mesmo a autora aos Hebreus, vai trazer uma ideia que ele tinha, né, e que o cristianismo inicial tinha, que Jesus está em igualdade com o próprio Deus Pai. Ele não está em um grau inferior, como se entende, como já falei nesse grupo, mas em igualdade com o próprio Deus Pai. Abra aí sua Bíblia em Hebreus 1, por favor. Olha o que vai dizer Hebreus 1. Hebreus 1, verso 3. Hebreus 1, verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade
nas alturas. E você fala, não, mas isso não está dizendo muita coisa. Só está dizendo que ele poderia ser uma expressão exata, mas não é na mesma equivalência do próprio Deus. Pronto, então, receba aqui agora. Versículo 5, olha o que vai dizer. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. E aí o verso 8 diz, mas a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus. Deus falando do filho e chamando o filho de quê? Deus. Né? Então a Bíblia é clara nesse aspecto. Seriam só 2 textos que nós precisaríamos ter, mas tem mais uma infinidade que deixam bem claro a divindade de Jesus. E do Espírito Santo, meus irmãos? Esse mesmo grupo entende que o Espírito Santo é uma força, é somente uma atuação. Se você não entende quem é realmente o Espírito Santo, você vai achar, nossa, nunca soube disso. É verdade, né? O Espírito Santo é somente uma força, não. Isso é um entendimento extremamente equivocado e que não pertence ao cristianismo inicial. Só para nós termos um pouquinho de ideia, o Espírito Santo é o que nosso? Consolador. Ele é o nosso conselheiro. Mas tem um termo que se enquadraria nesse aspecto aí. Ele é aquele que convence o mundo do pecado, o intercessor, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso dá indícios de quê? De uma força ou de pessoalidade? De alguém que nos consola, que nos conforta, que nos conduz a toda a verdade, como diz Jesus, traz elementos de pessoalidade. Então, como é que a gente pode encontrar no Novo Testamento esses indícios de que o Espírito Santo também é Deus, assim como Pai e como Filho? Atos 5, por favor. Vocês estão lembrados de todos os textos, né? Pronto, muito bom. É bom assim, né? É bom assim. Atos 5, verso 3, ó. 5, 3 e 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir a quem? Ao Espírito Santo. Aí depois ele diz no verso 4, ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a quem? A Deus. No 3 ele diz, mentiu ao Espírito Santo. Você sabe a quem você mentiu? Só foi ao Espírito Santo, não foi uma força, não. Você mentiu a Deus. Então o entendimento já dos apóstolos era o quê? Da divindade do próprio Espírito Santo. E só mais um, 1 Coríntios 3, olha só. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. Acharam aí? 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? É sagrado. O santuário de Deus é o lugar em que quem habita, meus irmãos? Se o santuário é de Deus, quem é que habita nele? Próprio Deus. Mas ele pega e diz, é o Espírito de Deus que habita, trabalhando a equivalência do próprio Espírito com Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai e como o Filho. Como é que a gente conclui tudo isso aqui, no estudo de hoje? Com essa avalanche
de alguns versículos, somente de alguns versículos. O Pai é Deus? O Pai é Deus, meus irmãos? O Pai é Deus. O Pai é o Filho? O Pai não é o Filho. A gente vai tentar juntar esses dados. Oxe, já botou? Que agonia é essa, Joyce? Oh, meu Deus, eu nem pensei que estava colocando lá. Deixa eu fazer as perguntas aqui, Joyce. A pessoa agora já pegou, né? Mas olha só, o Pai é Deus, mas o Pai não é o Filho. O Filho é Deus, mas o Filho não é o Pai. O Espírito é Deus, mas o Espírito não é nem um Pai, nem um Filho. Só mais alguma coisinha. Foi o Pai que enviou o Filho. O Filho nunca enviou o Pai. E é o Pai e o Filho que envia o Espírito. O Espírito nunca enviou o Filho, nem o Pai. Então, você não pode confundir as pessoas. Por exemplo, às vezes alguém pode ter perguntado a você, né? Quando Jesus estava orando, ele orou a quem? Se ele era Deus, estava orando para ele mesmo, não, ele estava orando para o Pai. Porque ele não é o Pai, embora seja Deus. Então percebe como uma coisa é sutil? Você não pode separar demais, porque senão você tem 3 divindades. Mas se você junta ao ponto de fundir, você perde o quê? As pessoas. E aí você só tem uma única pessoa. Lembra daquela música que diz, 3 se formam em um? Filho, não são 3 que se formam em um. Há um equívoco dessa canção. É sempre 3 e é sempre um. Sempre 3 pessoas e sempre um único Deus. Mas os 3 não se formam em um, para deixar de serem 3. Então a doutrina da Trindade, ela fica em uma linha muito tênue para você desembocar em alguns equívocos. Mostra aí agora, Joyce. Olha só. Deixa eu tirar aqui o... Oi. Isso é bom. Deus destruirá? No caso ali você tem uma referência tanto ao aspecto individual quanto coletivo. No aspecto coletivo, destruir esse templo no qual o Espírito Santo habita, a consequência vai ser o quê? Deus os conduzir para o caminho que nós mesmos já trilhamos, que é o quê? O da destruição eterna. Ou seja, a sua vontade vai ser feita agora, sendo destruído por toda a eternidade. No aspecto comunitário, qualquer elemento de divisão, criar rixas na igreja, divisão, picuinhas que dividem o corpo, Paulo está dizendo, se você está destruindo o templo, que é o Espírito Santo, a igreja reunida, Deus também vai destruir você. Então, é tanto o aspecto de preocupação com o indivíduo, quanto a atenção que nós fazemos com a igreja, prezar sempre pela unidade, nesse caso aí. Estaria ligado também, né? Estaria ligado também. Olha só, meus irmãos, aqui é um gráficozinho bom aqui para explicarmos, ó. Para cima, Deus é quem? Para o lado aqui, Deus é? Para o lado de cá, Deus é? Espírito. Agora eu pergunto, o Filho lá para cima não é quem? E o Pai para baixo não é? E o Espírito também não é? Mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tenta um pouquinho isso na mente. Você não confunde o que é a Trindade. Você tem a unidade, único Deus, e a pluralidade, 3 pessoas. Então, só para fechar, quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é só o Pai? Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus? É, mas o Pai não é o Filho e nem o Filho é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, no decorrer das outras quartas-feiras, a gente vai ampliar um pouquinho melhor isso e vai trabalhar um pouquinho com aquilo que eu falei no primeiro, que é a questão daqueles exemplos, porque esses exemplos são ruins, e eles distorcem o que é na verdade Deus enquanto Trindade. E aí na próxima quarta, Deus permitindo, a gente estende o aspecto da unidade do próprio Deus, já que a gente focou muito na divindade das 3 pessoas, que Deus é 3 pessoas, mas que as 3 pessoas é na verdade um único Deus. Alguma pergunta aí?
Ficou claro igual a água, né? Nem precisa dar. Não, Nilson? Como? Ah, sim. Sim, você tem isso. Agora a gente não pode negar também o fato do texto que diz, se eu não me engano é Salmos, ou o próprio Jó, que se Deus retirar o espírito dessa criação, ela vira pó. Então, no aspecto da graça comum, o espírito de Deus, ele está em todos, mas na graça comum, sustentando, dando vida, mas no aspecto salvífico só para aquele que se converte. Não, sim. É um templo que não está sendo habitado, né? Está sendo destruído, nesse caso, está sendo destruído. Mais alguém? Tem pergunta no YouTube? Pronto. Nesse caso, aí nós temos aquele... Oi? Emanuel? Emanuel Brito. Obrigado aí, Emanuel, pela pergunta aí. É de onde? Não falou não, né? Pronto. A ideia ali de Jesus é da unidade. É da igreja? É da igreja, meus irmãos. É um filho de... Ali Jesus trabalha o elemento da unidade. Por quê, meus irmãos? Porque você não tem a separação do pai com o filho. Embora você não tenha o quê? A confusão. Onde o filho está, o pai está. E onde o pai está, o filho também está. Embora não se confunda as pessoas, ambos são o quê? Um único Deus. Então a fala de Jesus ali implica a unidade das pessoas da divindade, nesse aspecto aí. Hã? Não um no sentido de mesma pessoa. Eu e o Pai somos um no sentido o único Deus. Não, ele aqui ele colocou. Não, eu estou no Pai, o Pai está em mim, quando Jesus disse, lá em João. Foi essa referência aí. Amém, né? Agradecidos, porque Deus ele nos ilumina para aprendermos a sua palavra e que possamos avançar mais no estudo da mesa. Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome, muito obrigado por tua palavra e por aquilo que podemos estudar na noite de hoje. Que o teu Espírito nos ilumine e nos dê clareza de entendimento para compreendermos a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que esse entendimento é o entendimento de um único Deus que deve ser adorado. Que a nossa fé possa crescer mais e mais e o nosso conhecimento vir aumentando para que nos transformemos a cada dia à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em paz, nos dando uma noite tranquila e uma continuidade de semana na tua presença. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite. Em nome de Jesus, boa semana ainda.